Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e hoje eu vou entrevistar esse cara que é ator, diretor de dublagem, tradutor. O homem é espetacular. É o Sérgio Cantu. Sérgio, seja muito bem-vindo ao canal Making Off. Tudo bem com você? Oi, Jordan, tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite. Finalmente fizemos acontecer essa entrevista depois de tanto tempo que a gente se encontrou pela primeira vez. Mas estou bem empolgado, obrigado. Eu sempre justifico quando eu faço essas entrevistas lá na CCXP, que foi o que aconteceu, a gente tem pouco tempo para tentar lembrar dos personagens e tal. Agora eu preparei uma pauta bem estudada com alguns personagens marcantes dele e eu vou lembrar alguns aqui. E Sérgio, depois se você quiser lembrar mais algum, você fique à vontade. Bem. Você fez o Peter Parker do espetacular Homem-Aranha, o Sheldon Cooper do The Big Bang Theory, o L do Death Note, o Kylo Ren do Star Wars, o Ricochet do Mucha Lucha, que eu adorava, o Lex Luthor do Batman vs Superman, o Asa Noturna, Dick Grayson, também nas animações da DC, enfim, muita coisa legal. Tem alguma coisa mais que tu queira lembrar? Olha, o Kermit do Muppet Babies e o Kermit adulto também. Agora sou eu que estou fazendo, com outro personagem que eu adoro, o Sam Witwick de Transformers, que também é meu xodózinho, também adoro esse personagem. Eu queria que você começasse me falando como foi essa sua entrada na dublagem. Também se você justificasse se começou na tradução ou já na atuação. Então, eu comecei na dublagem com 12 anos de idade. Na verdade, a minha mãe era atriz, e aí ela... Quer dizer, minha mãe é atriz, e aí ela foi fazer um curso de dublagem, mas isso em 92, estava com 11 anos. E aí ela foi fazer um curso de dublagem e que vários professores do curso, na verdade todos os professores do curso, eram dubladores, tipo, mega experientes e excelentes, sabe? No dia que ela estava tendo aula, que eu fui acompanhar ela para assistir, quem estava dando aula era o Marco Ribeiro. E aí eu fui só como ouvinte, sabe? Tipo, nem ouvinte, fui lá só ficar quietinho para ver, porque ela tinha me falado que de vez em quando os professores dos cursos lá, do curso que alguns professores eram as vozes das Tartarugas Ninja. E era o desenho que passava na época e eu era, com 11 anos de idade, eu era louco pelas Tartarugas Ninja. E aí nesse dia era justamente o Marco Ribeiro, que era o Rafael das Tartarugas Ninja. Aí eu, caramba, fiquei lá babando, ouvindo ele e tal, ele dando a aula. E aí teve uma hora, numa ceninha lá, que como é que é normalmente a aula no curso de dublagem? O professor chama alguns alunos, vão lá para frente, para a bancada, tem texto, eles fazem uma ceninha específica, e depois o professor dá um feedback, vai explicando, e aí a turma toda vai aprendendo. E aí nessa cena tinham umas pessoas que interagiam mais, e tinha uma falinha de um personagem, de um homem que entrava e falava uma coisa e saía. Aí ele chegou, precisamos de alguém para fazer esse carinha aqui. Vem você aqui, quer fazer uma falinha? Ele me chamou. Aí eu fui fazer, morrendo de medo, tremendo, de perninha fininha, tremendo, e aí ele me botou lá, subindo nos banquinhos para fazer, e aí a fala era uma só, que ela falava, temos problemas, doutor, precisam do senhor. Era só isso. E aí, eu nunca esqueci essa fala até hoje. E aí eu fiz a fala, e ele chegou e ele falou pra minha mãe, olha, ele leva jeito. Sabe, ele mandou bem. Claro que não era pra mim o personagem, era um cara muito mais velho, tinha aquela vozinha mínima, mas eu não sei se ele sentiu segurança, sabe, se ele, sei lá, porque a gente às vezes vê isso, né, nas pessoas que estão começando e tal, ainda estão pegando jeito pra dublar, que fala de uma forma mais insegura. Eu não sei se ele já sentiu essa segurança, que eu consegui botar na voz, porque eu tava nervoso demais, e ele falou isso pra ela, ele leva jeito. Aí não deu outra. Ela falou, você quer fazer o curso? Eu quero. Aí eu entrei no curso também, comecei a fazer uma turma em paralelo com ela, a gente não era da mesma turma. Vários professores que eram dubladores começaram a me conhecer lá também. E aí, alguns começaram... Eu lembro que o Júlio César me levou a gente pra VTI, pra gente ser apresentado. Paulo Pinheiro, na época, levou a gente na Herbert Richards, para a gente conhecer e para apresentar a gente para os outros diretores lá também, apresentar a gente para a empresa. Então foi mais ou menos assim a minha entrada. E aí, dali, eu comecei a ser conhecido nesses lugares, porque os professores foram indicando, e eram sempre professores muito bons. Sumara Luiz dava aula para mim também lá. Tanto que ela era diretora na Herbert, foi uma das primeiras que me chamou também.
E aí a gente foi entrando, eu fui entrando ao mesmo tempo que a minha mãe. Todo mundo fala isso, sua mãe começou a dublar e aí você foi também. Eu falei, não é bem isso não, a gente começou junto. Os dois tiveram mais ou menos as mesmas oportunidades ao mesmo tempo, então a gente começou mais ou menos na mesma época. Estão abrilhantando a gente com diversos papéis bem legais e dá para ver pela sua estante e pelo que eu acompanho nas redes sociais que você é um nerd raiz, que você entende tudo, gosta de super-herói, gosta de Star Wars, gosta dessas coisas, desse universo maravilhoso que também é do público do canal Making Off. Fazendo um checklist nerd aqui, você tem Homem-Aranha, você tem Star Wars, você tem Lex Luthor no seu currículo, Asa Noturna, anime de sucesso, no caso Death Note. Teve algum desses trabalhos que, assim, quando você soube que você pegar, bateu aquele impacto, eita, olha que legal, meu Deus, eu vou fazer isso, teve aquele que te marcou nesse sentido? Foi Star Wars. Porque eu tinha feito o teste pro Kylo Ren sem qualquer perspectiva de ser aprovado. Eu estava fazendo para completar a segunda bateria de testes para enviar para a Disney escolher, porque a primeira bateria eles tinham rejeitado, pediram outra, eu tinha mandado e me coloquei para completar porque eu precisava completar 3 e um dos testes não tinha ficado bom. Então eu me coloquei para fazer, só para completar o terceiro e fui escolhido. E nessa hora que não tinha passado pela minha cabeça que essa possibilidade. Quando eu fiz o teste, eu pensei, tô só cobrindo aqui a agenda, sabe? Precisa mandar 3, tô mandando. Quando eu soube que eu fui aprovado, nossa, eu perdi o chão ali, fiquei enlouquecido, eu chorei, meu Deus do céu, não imaginava, sabe, que eu fosse ser escolhido. E então eu acho que de todos eles, os trabalhos nerds, esse acho que foi o que teve o maior impacto quando eu recebi a notícia de que eu ia fazer. A resistência está morta. A guerra acabou. E quando eu o destruir, então o último Jedi terá caído! Você também dirigiu essa trilogia recente do Star Wars junto com Guilherme Briggs. Sim. E a minha pergunta é, quando você é fã, que é o seu caso, ajuda na direção também isso? Sim, ajuda muito. Porque assim, além de fã, quer dizer, principalmente por sermos fãs, nós somos o público-alvo daquilo. Então a gente sabe exatamente o que a gente quer ver. Ajuda o fato da gente já ter um pré-conhecimento daqueles personagens, já ter assistido todos os filmes anteriores, às vezes até ter um conhecimento, no caso de Star Wars, dos quadrinhos, dos livros, já saber uma coisa a mais do que o que está mostrando ali. Da Marvel a mesma coisa, a gente às vezes já vai entrar um personagem, a gente já sabe toda a história daquele personagem, tudo que provavelmente vai acontecer com ele, e já começa a prever. Então, assim, o fato de ser nerd ajuda porque a gente às vezes tem um conhecimento maior sobre aquela obra, além do que está sendo mostrado ali naquele produto específico. E, em segundo lugar, a gente acaba sendo fã do produto em si também. Então, como público-alvo, a gente sabe exatamente o que vai ser interessante de ver, sabe? Eu assistia determinado filme quando era criança. Se agora entrar um personagem daquele filme, é aquela voz que eu vou querer ver, porque eu sou público-alvo e eu vou me sentir extremamente respeitado se colocarem aquela voz, entendeu? Então, assim, tudo isso ajuda também. E eu acho que, na verdade, acho que isso tem funcionado muito, sabe? Não só na Disney e Marvel, mas eu tenho visto em outras empresas também procurando nerds para dirigir, principalmente nesses animes mais recentes, essa galera que está chegando dirigindo. Nossa, todos eles são profundos conhecedores, sabe? O pessoal daqui do Rio, Eric Bugler, o Leonardo Santos, sabe? Entendem tudo de anime. O pessoal de São Paulo, Pedrinho, o Glauco, sabe? Então, esse produto está chegando em muito boas mãos, justamente por esses diretores também serem o público-alvo, sabe? Então, isso é uma jogada muito acertada. E falando especificamente do Kylo Ren, dá uma vontade de se entregar a mais, sabendo que é um personagem que vai ser visto por pessoas como você, fãs de Star Wars? Olha, a entrega, eu acho que ela é igual. Vou te dizer, tipo, eu acho que eu não tipo, eu vou me dedicar mais porque é um personagem, mas assim, eu acho que a dedicação é a mesma. O que acontece é que o nervosismo é muito maior. Então acaba que o impacto na hora de gravar é maior, não por eu estar tentando me dedicar mais do que eu me dedicaria a outro trabalho, mas porque na hora de gravar eu fico nervoso, porque eu sei qual é o impacto que aquilo vai ter para outras pessoas, como teria para mim, sabe? Então eu acho que essa é a diferença. Perfeito. Outra coisa que eu descobri é que você tem doutorado em bioquímica. E aí você tem um personagem que também é doutor, muito marcante, que é o Dr. Sheldon Cooper.
Aí outra pergunta também sobre ajuda. De alguma forma, ajuda porque o cara falava muitos termos científicos, termos técnicos. Isso também Sim. era uma coisa que contribuía na hora de tu atuar? Sim, isso ajudou muito. Primeiro porque chegava lá na hora, nem sempre a tradução estava correta, né? Porque eram justamente muitos termos específicos. E o fato de eu ter uma carreira científica também eu conseguia, eu tinha mais familiaridade com alguns dos termos que eles usavam, então muitas vezes eu corrigia a tradução. Já teve vezes de eu ter trabalhado com a tradutora, de ter uma determinada situação que era um texto grande, que eu falei, não, vamos resolver isso junto. E antes de entrar no estúdio, eu entrei em contato com ela e a gente resolveu, que era aquela ceninha lá que o Sheldon faz aquela brincadeira um diz um elemento, aí outro tem que dizer outro elemento, e eles vão fazendo isso até acabar, acho que é uma brincadeirinha no carro, se eu não me engano, e não funcionava do jeito que estava em inglês, a gente teve que adaptar, e aí eu ajudei a adaptar pegando a tabela periódica e tipo, montando a cadeia de elementos para fazer sentido a brincadeira. Então, assim, isso ajuda. O fato de ser nerd também ajudou muito na dublagem de Big Bang Theory, porque da mesma forma que tinha os termos científicos, tinham volta e meia os comentários sobre produções nerds, tal, então também ajudava, corrigia o texto, retirava a dúvida, volta e meia a Priscila Amorim, que era a diretora, vinha falar que me colocava em primeiro, porque aí ela já ia tirando várias dúvidas sobre outras referências e coisas assim, então já ia ajudando ela, já mudando o texto de todo mundo. Então, o fato de ser cientista e nerd contribuiu muito para a dublagem da série dar certo. Ah, é mesmo? E você conhece a equação de Drake? Aquela que faz uma estimativa das chances de fazermos contato com extraterrestres, calculando o produto de uma série de valores fracionados cada vez mais específicos, tal como o número de estrelas com planetas com potencial de desenvolver vida? N igual a R vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. E deu muito certo, porque de fato é bem marcante, e o Big Bang Theory é um marco, meio que um marco para o mundo nerd também, mas infelizmente chegou ao fim, né? Então, essa pergunta eu repeti para outros dubladores do Big Bang Theory e eu repito para você. Doeu muito quando finalizou a série, principalmente porque ela acaba com aquela cena, aquele discurso impecável do Sheldon. Machucou? Foi triste? Sim, foi triste. Eu vou dizer que assim, quando foi chegando no final da série, eu já estava começando a cansar um pouco do personagem. Não que não estivesse gostando de fazer, mas, tipo, tava sentindo que tava um pouco mais do mesmo, sabe? Talvez estavam como se a fórmula estivesse cansando e que precisava ter alguma coisa ali de diferente ou se renovar e mudar. E aí foi chegando no final, eu já ia fazer, mas, tipo, não tinha mais aquela novidade de gravar. Porque isso já estava fácil, sabe? O Sheldon podia falar do jeito rápido que fosse, que eu já estava, depois de 12 anos fazendo, eu já estava acostumado com ele. Então, foi aquela coisa do casal que entrou na rotina, sabe? Sim. Eu estava assim com o Sheldon, a gente estava na nossa rotina já, a gente já gravava e não tinha mais muitas coisas diferentes. Só que no que chegou no último episódio, eu percebi que eu não ia mais gravar ele e eu fiquei muito mal com isso. Fiquei muito, muito, muito triste. Chorei gravando o último episódio. Eu sou muito chorão, então isso não é difícil acontecer. E a sorte que eu tenho é de que a série continuou o Young Sheldon, né? Então não foi um adeus completo. Eu continuo dublando o Sheldon nas narrações do Young Sheldon e pelo menos assim eu posso matar um pouquinho da saudade, pelo menos ouvir a voz e fazer o personagem. Mas é muito triste. Eu nunca tinha feito um personagem por tanto tempo, 12 anos, sabe? Foi muita coisa e muito intenso. Não foram aqueles 12 anos de um personagem que entrou pouquinho. Eram aqueles 12 anos de um personagem que entrava em todos os episódios de cabo a rabo falando pra caramba, sabe? Sim. Então, de fato, deixou bastante saudade. A minha mãe nunca entendeu que eu gostava de ficar sozinho. A solitude permitia que eu pensasse em coisas importantes, como o efeito das forças gravitacionais conforme você se aproxima do horizonte de eventos, ao invés de coisas menos importantes, como a quantidade de uvas que meu irmão conseguia colocar na boca. 14! Deixa também foi uma das séries que eu mais assisti, principalmente na pandemia, aproveitei para maratonar bastante e faz falta, mas eu acho que acabou no momento certo e que bom que a gente tem um registro também, porque a gente pode sempre revisitar, as piadas estão sempre em voga e legal ter esse tipo de conteúdo que de certa forma homenageia a gente, nós nerds, né? Com certeza. Vamos falar agora de Death Note,
que acha que, sim, depois dessa leva de animes dos anos 90, foi um dos animes que mais fez sucesso, e você empresta a voz a um dos personagens mais icônicos, que é o L. Primeiro eu queria que você falasse um pouco desse personagem, principalmente porque ele tem aquele ar de mistério e tudo mais. E a trama do Death Note, ela é muito legal, muito bem feita, com muita reviravolta. Você, enquanto assistia, também ficava assim, caramba, como é que ele fez isso? Vai acontecer e tal? Também era uma coisa que te envolvia? Sim. Então, quando a história do L é engraçada, porque eu fui chamado para fazer teste pro Light. Sim. E quando eu cheguei no estúdio, eu fiz o teste pro Light, e aí o diretor olhou... Peraí, faz teste pro L aqui. Acho que tem mais a ver. E aí, na hora, ele resolveu mudar. Eu nem sei se foi enviado o meu teste pro Light também, ou se ele só enviou o meu teste pro L, mas ele achou que tinha mais a ver, e hoje eu super concordo, sabe? Tinha muito mais a ver eu ficar no L mesmo do que no Light. E aí, assim que eu soube que eu tinha sido aprovado no teste, porque até então eu não tinha informação nenhuma, nem sabia quem era Light e quem era L, assim que eu soube que eu fui aprovado, eu comentei com o Guilherme Briggs, e aí ele tinha as fitas cassetes com toda a série. Aí ele me emprestou, então eu consegui assistir tudo antes de entrar no estúdio. E isso é muito raro de acontecer, da gente conseguir ter acesso ao material completo de uma série ou de um anime ou qualquer coisa assim, e conseguir entender o personagem, ver todas as nuances, por onde que o personagem vai passar e todas as situações antes de chegar no estúdio. E aí aconteceu isso. Então, assim, essas surpresas todas com o L, todas as reviravoltas, tudo isso eu tive antes de entrar no estúdio, quando eu tava assistindo em casa e ficando maravilhado com aquilo, né? Falei, meu Deus, ele é muito inteligente, que isso? E achando o roteiro brilhante, sabe? Pra colocar isso. Então, eu achei fantástico, adorei quando eu assisti. Confesso que não assisti a série inteira. Tem determinado momento que eu parei de assistir, que acho que todo mundo que assistiu a série sabe qual foi, e eu não assisti os últimos episódios. Então eu não vou dar spoiler, mas acho que tá bem claro no momento que eu tô falando. Então eu não vi o finalzinho, mas eu acho a série incrível, pelo menos até a parte toda que eu vi. Gente, nós 5 estamos... Bem! Peraí, o que foi isso? Se eu fosse Kira, você estaria morto, Sr. Soichiro Yagami, chefe da Agência Nacional. Kira precisa de um rosto e de um nome para cometer um assassinato. Mas acho que vocês já descobriram isso, não é? Realmente fica a recomendação, vale muito a pena. E assista dublado, porque a dublagem tá espetacular. E realmente é um conteúdo que vale muito a pena. E eu acho que nunca vai envelhecer também, não. É muito bem feito. Enfim, eu queria que a gente falasse agora de um personagem que hoje está muito, muito estourado, que é simplesmente o espetacular Homem-Aranha. E é até interessante, porque muitas pessoas podem até pensar, quem está vendo assim no momento estranho, assim, que caramba, mas o personagem foi de tanto tempo atrás, como é que está estourado agora? Enfim, acho que hoje em dia já se sabe, já foi divulgado, você já fez live sobre isso, e ele fez uma participação maravilhosa no último filme do Homem-Aranha, da saga da trilogia do Tom Holland. E aí esse Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele tem 2 momentos que eu acho que te marcam também, e eu queria que você falasse do primeiro e do segundo da forma que você achar melhor. O primeiro foi justamente quando foi falado que ele seria substituído, que iria ter um novo Homem-Aranha que iria entrar no MCU, que deve ter sido um choque para você, e em sequência a notícia que ele iria fazer sua participação especial, que não foi só uma participaçãozinha, foi uma participação muito legal no último filme do Tom Holland. Me fala desses 2 momentos, esse vai e volta, como foi para ti? Bom, então, no primeiro momento, a gente tinha acabado de gravar o filme, o espetacular Homem-Aranha 2, né? E já na própria cena, no final, né, nos créditos finais, já dava toda a ideia de que ia aparecer o Sexteto Sinistro, que já começava a mostrar coisas, imagens, já sugerindo a continuação. E tinha muito boato na época do filme de que ele já faria uma ligação com o MCU, de que já apareceria alguma coisa da Torre dos Vingadores ou alguma coisa assim. Então, quando a gente gravou o filme, eu já estava super ansioso, esperando mostrar alguma coisa para ele, dizendo que ele fazia parte desse universo. Quando mostrou que, beleza, Sony e Marvel entraram num acordo, Homem-Aranha vai entrar nos Vingadores, mas eles vão reiniciar a sua história, nossa, foi um balde de água fria, porque eu torcia muito para que isso acontecesse com o meu Homem-Aranha, né? Com o que eu estava fazendo.
E nessa época, se eu não me engano, eu já estava trabalhando nessas franquias, né, com algumas coisas da Marvel também. E então, meio que veio para mim o processo de dirigir os testes do novo Homem-Aranha. Teve gente que falou para mim, tipo, você vai se colocar nos testes também para fazer? Só que não fazia muito sentido isso, porque era outro ator, era muito mais jovem e tinha um rompimento com o Homem-Aranha antigo. Eu não podia me colocar numa tentativa de, quero continuar fazendo agora esse. Porque não fazia sentido, ia ser injusto com os fãs, sabe? Era a ideia que fosse outro mesmo, e foi a coisa mais acertada que eu fiz, nem tentar fazer esse outro. Imagina se eu tivesse passado no teste, feito esse outro, e agora, com eles voltando, nossa, então assim, foi muito bom. E nesse outro é até engraçado, porque eu tinha escolhido para fazer os testes, algumas pessoas, e o Manolo, que dirigia também, que é Delarte até hoje, né, porque eu dirigia lá, ele chegou para mim e sugeriu o Whirley para fazer. Ele tinha acabado de trabalhar com o Whirley, se eu não me engano, no filme das Tartarugas Ninja, o Whirley fazendo Michelangelo. E ele falou do Whirley. Aí eu falei, o Whirley, não sei, o Whirley eu vejo, é tão expansivo, e o Peter é tão retraído, sabe? Principalmente nas cenas que aparecem ali no teste, ele tá tão tímido. E aí ele falou, não, mas confia, ele vai conseguir dar o que você quiser ali na hora, pode escalar sem medo. Eu falei, não, tudo bem. Aí escalei ele pro teste, ele fez o teste ficou excelente, e aí ele foi escolhido. Então, assim, é legal porque teve a participação dos 2 aranhas anteriores na escolha do terceiro Parece aranha, uma confraria, tá ligado? Quem será o próximo aranha? Temos que decidir, Exatamente. não sei o que lá. E no dia que apareceu um quarto Homem-Aranha, vamos os 3, eu, Manolo e o Whirley, decidir quem que vai ser o próximo. Então, assim, esse momento de passagem do bastão, ela, ao mesmo tempo que foi... tipo aquela leve dorzinha de cotovelo, porque eu queria que continuasse o Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas ao mesmo tempo foi um processo muito legal também, porque eu estava envolvido de alguma forma, estava dirigindo esse processo novo, eu pude ser pro Whirley, naquele momento, o mentor que o Manolo foi para mim, quando ele me dirigiu no espetacular Homem-Aranha, sabe? Então, fazer parte desse outro processo também foi muito bom, foi muito legal. E aí se passaram tantos anos, e aí começaram os boatos de que talvez eles entrem no filme, no terceiro, pode ser, porque tá muito perto do filme do Doutor Estranho sobre o multiverso, e pode ser então que parece que a série do Loki vai falar sobre o multiverso, então pode ser que eles também abordem o multiverso e entrem os outros. Só que eu nunca tive essa certeza. Assim, é aquela coisa, eu via as entrevistas do Andrew Garfield dizendo, não, claro que não fiz nada, eu ficava, será que não fez nada mesmo? Eu acho que ele fez, mas ele não poderia dizer. Mas, sabe aquela coisa, eu não conseguia comemorar. Não conseguia ficar feliz com a possibilidade, porque era sempre, tipo, não pode, não vai ser. E eu só tive certeza mesmo, foi dia 4 de novembro do ano passado, de 2021. Veja, o filme estreou dia 17 de dezembro. Dia 16, por aí, de dezembro. Eu soube no dia 4 de novembro. Foi quando eu tive a certeza que ele ia entrar, porque foi quando o Manolo mandou mensagem para mim e falou assim, oi tio, vamos marcar o horário para gravar o nosso filme. E aí eu tremia respondendo ele, sim, vamos. Então, assim, foi muito legal. Eu fiquei bobo, pulando aqui em casa, e ao mesmo tempo não podia contar para ninguém, porque é sigilo absoluto. Então, vários amigos perguntando, e aí, o teu Homem-Aranha vai entrar? Eu falei, gente, se vai entrar, não me chamaram. Não sei, se entrar, me substituíram, sei lá, não sei se eu vou fazer, porque era o que eu podia falar. Então todo mundo me perguntava, vai fazer? Eu falei, não fiz nada até agora. Só se me chamarem em cima da hora, mas até agora eu não fiz nada. Então também tinha que negar, não podia falar, não sei. Não sei é porque fez, pô. Então tinha que falar que de fato não tinha feito. E aí foi maravilhoso. Representou muito bem o Andrew.
Porque o cara teve que negar, estão dizendo que ele merece um Oscar de tanto que ele negou. E é isso também. Eu percebo que, tipo assim, hoje em dia também tem essa, entre aspas, pressão e pergunta, o pessoal fica tentando ver. Teve até o Manolo fez um vídeo, um story só. E aí, você vai fazer o Homem-Aranha? Aí ele fez uma cara assim. Aí disseram, não, manda pro Metaforando pra ver se ele tá mentindo, se ele não tá falando a verdade e tal. Então, tem essa busca também é muito legal. E a gente sabe que o dublador nunca vai poder falar, tal qual os atores e tal. Mas toda a parte da especulação foi um momento muito gostoso, que eu acho que eu nunca vivi antes, esse momento de especulação. Será que não é? Teorias e tudo mais. Inclusive, você divulgou nas suas redes sociais, bem como os outros dubladores, que vocês assistiram juntos, né? A estreia do filme. Isso. E me pareceu aquele um momento único. Porque, obviamente, pré-estreia com atores, a gente vê direto, mas com os dubladores dos filmes e sendo tão, digamos assim, assediados pelos fãs como foi nesse caso, pareceu a primeira vez que isso aconteceu, né? Eu acho que foi a primeira vez, porque assim, já aconteceram outras pré-estreias de outros filmes que a Sony organizou, que a Disney organizou. Geralmente são filmes que envolvem Star Talents, que aí eles também são convidados, tem toda aquela coisa da mídia, de colocar lá. Mas, ainda mais por conta da pandemia, fazia muito tempo que a gente não tinha uma coisa assim de um encontro entre os dubladores, de tanta gente. Quando foi chegando perto, a gente combinando. Eu, Manolo e o Irley, a gente combinou, a gente tem que ver esse filme junto. A gente vai ver junto, vamos ver junto e tal. Tudo certo, vai começar a vender dia tal. Então vamos comprar. Isso, a gente vê junto. Vamos chamar o Fred e a Aninha também. O Fred que fez o Ned e a Aninha e a MJ. Vamos chamar o Fred e a Aninha. E aí eles vão ver com a gente. Vamos ver quem mais vai querer ir. Tal. Eu vou levar não sei quem. Eu vou levar, mas tem mais uns 10 amigos que vão querer ir. E minha família também vai querer ir. E como é que a gente vai conseguir comprar isso tudo junto? Será que a gente vai conseguir comprar na mesma sala? E a gente começou nessa, de repente uma pessoa comprou para todo mundo, mas como é que vai ser comprar para todo mundo? Até que alguém resolveu entrar em contato com a rede de cinema e perguntar sobre isso, e a gente descobriu que a gente podia fazer uma sessão nossa, fora do horário comercial, do horário de exibição dos filmes, que a gente simplesmente pagava pelo uso da sala inteira, e a gente podia chamar os nossos convidados. Gente, é isso. Porque era um preço diferenciado, saía até melhor do que a gente comprar os nossos lugares e dividir. Então, vamos fazer a nossa sessão. Aí a gente começou a chamar, e assim, e aí era o problema, porque eu não podia chamar meus amigos. Porque ninguém sabia que eu estava no filme. Então a minha lista de convidados era reduzidíssima. Porque eu tive que falar com a minha família próxima, sabe? Só meus irmãos, minha mãe, falar, gente, então, eu tô no filme e a gente vai fazer uma sessão, vocês estão convidados e tal. Mas assim, teve um monte de amigo que eu não pude chamar, sabe? Porque eu não podia contar, ou então gente que eu deixei pra chamar em cima da hora, sabe? Eu falei, então, o filme já tinha estreado, vai ter agora no domingo uma sessão especial. Então, assim, essa foi a parte complicada. E a gente chamou vários colegas nossos, vários dubladores que tinham participado dos filmes antigos do Homem-Aranha, sabe? Pra estar ali com a gente, pra prestigiar. A gente chamou várias pessoas de fã-clube do Homem-Aranha, vários cosplayers, sabe? Teve gente também de mídia especializada que a gente chamou, que já tinha entrado em contato, que o Irley conhecia. Então, de fato, a gente organizou esse evento e deu tão certo, porque, assim, não só pelo lance da estreia do filme, pelo lance da confraternização também. A gente estava sentindo muita falta disso. Como eu falei, durante a pandemia, os encontros eram todos muito rápidos, sabe? Nos estúdios, tem muitos dubladores que estavam dublando majoritariamente de casa, né, de home studio. Mesmo os que iam no estúdio também não tinha essa coisa de agora de ficar um tempão na empresa e conversando de papo, não. Por questões de segurança, as pessoas chegavam, faziam o trabalho e iam embora. Não podia mais ficar ali. Então, assim, estava sendo tudo muito rápido, essa troca. E ali, a gente conseguiu juntar todo mundo no momento. Então, assim, esse encontro foi maravilhoso em todos os sentidos, sabe? Por esse lance da confraternização, por ter visto o filme junto, e a galera gritava junto no cinema, e reagia, e aplaudia. E isso, nossa, é uma experiência que eu nunca vou esquecer. E acho que quem conseguiu ver o filme do Homem-Aranha não digo nem na estreia, mas nas primeiras semanas, onde eu vi a reação quente ainda do público, sabe?
de chegar lá, de ver acontecendo, de ver as participações especiais, as cenas mais impactantes, de gritar junto. Nossa, isso é fantástico, isso eu nunca vou esquecer. Com certeza. Eu confesso que eu fiquei alegre só de assistir vocês, a confraternização, vi as coberturas. Inclusive, vou deixar aqui o link da cobertura que o Versão Dublada fez, também acompanhou. E as redes sociais estão lá, os registros. Foi muito legal de se ver. E é isso. Esperamos que tenhamos mais momentos como esse, principalmente com o fim da pandemia. Assim que finalizar a pandemia, vamos se confraternizar. O cinema é uma grande sala de confraternização. Por último, ainda falando do Andrew Garfield, eu queria perguntar... Porque hoje em dia deu pra ver que a Marvel escuta os fãs. E os fãs estão empavorosos, gritando, pedindo pra que finalmente venha o terceiro filme do Andrew Garfield, aquele que infelizmente, entre aspas, foi cancelado por causa da entrada no MCU. E aí eu queria saber de você, o dublador do Andrew Garfield, que fez essa participação especial, que gosta muito do personagem, também tá nessa expectativa? Tô demais. Assim, eu não digo nem sei se seria possível um terceiro filme dele, sabe? Continuando a história dele. Mas eu acho que seria muito interessante que e é isso que eu até espero que aconteça, que esses próximos projetos da Sony, que envolvem os vilões do Homem-Aranha, eles vão ter que em algum momento escolher um Homem-Aranha para participar daquele universo. E por que não o do Andrew Garfield? Sabe, ele mostrou que ainda tem a idade para fazer o Homem-Aranha, ainda tem todo o físico para fazer o personagem, não parece envelhecido nem nada disso, então ele poderia ser um Homem-Aranha para esses outros filmes, sabe? E dessa forma a história dele você continuar contando, não necessariamente com um filme específico dele, sabe? Mas ele entrando nos outros filmes e desenvolvendo a história dele a partir dali. Acho que isso pode funcionar também, mas eu aceito o que vier. Se fosse só pontinha a partir de agora, só aparecer para dar um oi, aparecer pulando lá atrás, o que vier eu vou fazer feliz da vida. Toque! Senhor criminoso? Oi, eu sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular. Só não me chama de meu amor, tá me entendido? Não quer apertar a mão? Quer um abraço? Quero te mandar! E a arma travou, né? Quer saber? Deixa que eu dirijo. Você tá acompanhando as teorias? Tem uma favorita tua, não? Olha, tem uma teoria que eu acho bem interessante, que seria dele estar no próximo filme contra o Venom. E do próximo filme do Venom, isso eu acho bem legal. E aí ele ter a própria saga do Venom dele, do jeito dele, e ele finalmente enfrentar um alien, né? E foi o único que não enfrentou. Então, se isso acontecer, eu já fico bem feliz. Seria muito legal. Vamos ficar na torcida, eu tô na torcida para que apareça o Miles Morales, que apareça a Spider-Gwen, enfim, que apareça até os Homem-Aranha dos desenhos também, que vai ser muito legal. Enfim, o que vier de Homem-Aranha, a gente tá abraçando. Escuta a gente, viu, Marvel? Escuta a gente, Sony. Faz todo sentido. Vamos aproveitar que estamos aqui com uma verdadeira autoridade nerd e vamos fazer um quadro que a gente chama de Hora do Duelo. Vou dar 2 opções, você escolhe uma, se quiser justificar, fica à vontade. Vamos fazer? Tá bem, bora. Você preferia ter o quê? Um sabre de luz ou um disparador de teia? Nossa, que difícil, hein? Pra vivendo no mundo de hoje... Pra você tá até agora. Não, teria que ser um disparador de teia. Um sabre de luz ia fazer muito estrago. O disparador de teia poderia ter alguma utilidade. O sabre de luz só se, enfim, vivesse numa outra realidade, num outro lugar. Então, um disparador de teia. Em um concurso de inteligência, quem levava, Sheldon ou Ellie? Olha, depende do que seria avaliado nesse concurso, hein? Porque se for avaliado conhecimento de uma forma geral, é o Sheldon, que é uma enciclopédia. Agora, em termos de raciocínio lógico, eu acho que é o L. Então, eu acho que tá pros dois ali, dependendo de para onde esse concurso fosse. Qual desses vilões você não queria ter como Nêmesis? O Lex Luthor ou o Kylo Ren? Não queria ter o Lex Luthor. Porque ele é muito inteligente.
E esses são os piores vilões, são os mais inteligentes. O Kylo Ren, não que ele seja burro, mas ele tem aquela coisa, é meio nervosinho, e no fundo ele tem um lado bom também, como a gente viu. Então, o Lex Luthor com certeza seria um vilão terrível para enfrentar. Com toda certeza. O cabo que consegue porrar o Superman não é pra qualquer um, não. Qual você preferia comandar? Um exército de Transformers ou de Stormtroopers? Pô, de Transformers. Com certeza. É bem mais interessante. Ia mirar melhor, né, os tiros? Sim, eu acertar. Qual dessas é a missão mais ingrata? Vigiar Gotham ou pegar o Kira? Mais ingrata? Pegar o Kira. Vigiar Gotham deve ser muito legal. Porque os vilões do Batman são os melhores vilões. São interessantíssimos. Não digo os melhores. Os do Homem-Aranha são muito legais também, mas os vilões do Batman eu acho muito interessante. Porque são todos tão loucos quanto ele. Então, isso seria muito legal. Acho que pegar o Kira é um trabalho muito ingrato. É o que eu sempre falo, deve ser ótimo ser herói ou vilão em Gotham. O ruim é ser cidadão de Gotham. Exatamente. Ser cidadão é a pior coisa. Recentemente, nas suas redes sociais, você vive respondendo essa pergunta e vive comentando sobre isso, e eu acho que é um momento massa pra gente ter uma resposta definitiva. Por que não é legal pedir áudio para dublador e por que o dublador não pode mandar áudio fazendo voz de personagem? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, porque esse é o trabalho do dublador, sabe? Então, assim, se eu ganho dinheiro por causa da minha voz, com o trabalho que eu estou fazendo essas mesmas falas e recebendo por isso de uma empresa e tal, quando um fã simplesmente chega e fala, faz a voz pra mim, eu sei que não vem de um lugar desse, mas no fim das contas acaba sendo um desrespeito com a minha profissão. Porque assim, é como se você chegasse para um médico na rua, você sabe que o cara é médico e fala, me examina aqui. Rapidinho. Falo, não, mas eu tenho que atender no meu consultório. Não, mas o meu é rapidinho, é só para mim aqui, tô com uma dor na garganta, dá uma olhada. Ninguém faz isso com um médico na rua, porque as pessoas respeitam a profissão. Da mesma forma que essa é a nossa profissão como dublador. Então assim, o lance do pedir um áudio já é complicado, começando por esse lado. Aí tem o outro lado, que é dos fãs que chegam e falam, não, mas eu posso te pagar pelo áudio. Eu sei que esse é o seu trabalho, eu reconheço o seu trabalho e eu posso te pagar assim como você receberia de um estúdio. Isso aí já é ok. Porém, entra num outro problema. Nós, dubladores, não temos o direito sobre os nossos personagens, porque eles não pertencem a gente. Então, eu não posso lucrar em cima do Homem-Aranha. Eu não posso lucrar em cima do Lex Luthor, sabe? Do Kylo Ren. No sentido de que só quem pode receber dinheiro por esses personagens de um fã, de alguma coisa assim, é o dono, no caso, é a Disney, é a Warner, é alguma dessas empresas. Então, o que acontece? Se alguém quer que eu grave alguma coisa deles, a pessoa deveria entrar em contato através da Warner, através da Disney, e aí eles me chamariam para fazer esse trabalho por eu ser a voz desse personagem. Se eu gravar alguma coisa, isso até muitos dubladores às vezes fingem que não sabem e tal. Se eu gravar alguma coisa como esse personagem e receber dinheiro por isso, eu posso ser processado simplesmente pelo dono do personagem. Tipo, como assim você está se apropriando dele? Você gravou uma voz para mim, mas os direitos do personagem são meus, sabe? Então, isso é complicado. O que tem acontecido e o pessoal tem feito, quer dizer, alguns dubladores têm feito, e isso é super ok, pode fazer, são esses projetos sociais, como, por exemplo, Nossas Vozes. Porque o dublador, ele está gravando, mas ele não está recebendo nada com aquilo. Então, ele não está tendo nenhum lucro quando ele grava alguma coisa, quando um fã faz um pedido lá, paga, e esse dinheiro está sendo revertido para caridade, sabe? Geralmente, tem algumas causas, muitas delas são dubladores que estão em situação de vulnerabilidade. Às vezes, dubladores mais velhinhos, que passam por alguma situação, alguma emergência, estão precisando. Então, esse projeto ajuda essas pessoas e várias outras causas também. Então, assim, o dublador que gravou nunca vai ver a cor daquele dinheiro.
Então não está sendo revertido para ele. E outra, ele não... Também o fã que pede ali assina um termo se comprometendo a não usar aquele áudio para nenhum fim também lucrativo. Ele não vai usar aquele áudio que ele pediu, por exemplo, para fazer anúncio do produto dele, não vai usar num evento onde ele recebeu por aquilo. Então é um áudio para uso pessoal, é para ele presentear alguém de aniversário, essas coisas. Então assim, só que isso daí envolve uma relação de confiança, sabe? Entre o grupo Nossas Vozes e os fãs e tal, que no momento eu ainda não entrei nesse projeto, Nossas Vozes. Pode ser que em algum momento eu entre. Mas por enquanto eu ainda tô com um pouco de pé atrás, porque toda hora a gente vê os fãs usando trabalhos nossos, por exemplo, no TikTok, pegam áudios nossos dos filmes, das séries que a gente faz, e quando a gente olha, tá a pessoa monetizando a beça em cima do nosso trabalho, com não sei quantos mil visualizações e seguidores, e recebendo e sendo compartilhado, e a pessoa já ganhando por isso, e a gente não ganhou um centavo com aquele trabalho. E não só a gente, mas tipo, de fato, os donos daquele produto também não ganharam nada. Então acaba quem tá ganhando é um fã que simplesmente pegou uma coisa que a gente fez e tá usando, sabe? Então assim, é muito delicado. Quando isso acontece e o fã pegou de algum lugar, pegou da televisão, pegou de qualquer outro lugar e tá usando, a gente não tem como controlar isso. É uma briga entre o fã e a distribuidora, sabe? Mas quando o fã pede pra gente fazer, a gente grava e ele usa o nosso áudio para ganhar dinheiro, e aí é uma situação muito delicada. Para evitar esse tipo de problema, eu já falo para as pessoas, gente, por favor, não peça por todos esses motivos que eu falei e para não ter simplesmente nenhum problema, sabe? Enfim, respeitem a profissão. Eu sei que não vem de um lugar de falta de respeito, geralmente é de um lugar de carinho mesmo. Mas eu gosto muito da sua voz, queria ter, tá? Eu falo assim, gente, só não tem como ser uma coisa personalíssima dessa forma, até porque tem muita gente pedindo e de novo, é o meu trabalho. E outra coisa, isso é uma opinião minha, tá? Pode ter dubladores que pensem de alguma outra forma e achem que não, que o que eu falei é uma besteira, que não faz sentido, ou então que eu esqueci algum argumento em relação ao outro lado. Então, como eu acredito nisso que eu falei, eu passo desse princípio, que eu não posso gravar áudio. Mas se você encontrar algum outro dublador que não, eu posso gravar de boa, sem problema, sempre que me pedem, eu mando tal, tudo bem, o cara que arque com qualquer problema, que eu espero que não aconteça, mas que vai estar suscetível a isso, né? Perfeito, sua resposta é perfeita, e é bom que essa resposta seja longa e detalhista, principalmente porque são várias nuances, vários aspectos, mas que eles sempre convergem para a mesma coisa. Pessoal, não pede áudio não, vai lá nas redes sociais do cara, manda carinho, elogia os trabalhos, tem muita coisa legal para se ver, mas se quer ver o áudio, vá assistir o filme, vá assistir a série, que tem muita coisa legal que com certeza você vai curtir bastante. Para finalizar, minha última pergunta é o seguinte, você como um nerd que mostra aí, olha sua estante, que maravilha, como você falou, vários conteúdos e tal, é legal receber antes de todo mundo um script, um conteúdo, no caso, você recebeu antes de todo mundo Star Wars, que você dirigiu e tudo mais, quando você faz uma tradução. É muito legal você receber, ou recebi um spoiler? Então, as duas coisas, cara, é e não é. É muito legal porque às vezes eu tô mega ansioso para assistir, para saber o que vai acontecer. Para você ter uma ideia, às vezes tem alguns filmes da Marvel que eu recebo o filme e a primeira coisa que eu faço é ir correndo no final para ver a cena pós-crédito, para saber quem que vai entrar, quem que vai aparecer, e que eu já vou de tão ansioso que eu fico. Então, assim, isso acontece e isso é muito legal, sabe, de poder ter essas informações, mas aí tem os problemas. Primeiro, geralmente esse material que a gente recebe não está finalizado. Então, a gente vê tipo, com todos os efeitos ainda inacabados. Às vezes a gente vê com tudo fechado, só com uma outra coisinha aberta, e aí dá para imaginar o que tá acontecendo, a gente nem tem certeza, sabe? Mas já dá para ter uma noção, mas não é a mesma coisa que ver a cena. E o que, para mim, é a pior parte de todas, tipo, eu tenho muitos amigos nerds, é não poder contar para ninguém. Então você vê aquilo e
e tá naquela do tipo, e as pessoas perguntando, gente, não posso falar, mas assiste que vai ser bom, não assiste, vai ser legal, mas a gente não pode divulgar nada pra ninguém. E tipo, e tem coisas que, pô, nem pro Luiz, meu marido, eu conto, sabe? Que ele fala, e o filme, o que acontece? Não, você tem que ver, não vou falar nada não posso falar, você tem que assistir. Alguns, claro, eu conto, nem nada demais, mas tem uns que ele só descobre na hora comigo no cinema, sabe? Quando a gente tá vendo, porque eu não contei nada pra ele. Eu lembro quando eu fui assistir, quando chegou o filme dos Vingadores Ultimato, que eu tava mega ansioso pra ver, e o filme, ele veio, nas principais cenas, ele ficava tudo meio nublado. Então não tinha definição de nada. Você via uma ou outra coisinha mais marcante, mas era muito difícil ver as coisas. Só que eu lembro que mesmo o filme desse jeito, eu consegui perceber, quer dizer, dava pra perceber nitidamente a hora que os portais abriam. E eu lembro que eu tava assistindo, não tinha trilha sonora, só tinha o diálogo dos personagens e uma imagem toda borrada, que a gente não via nada, mas eu conseguia ver aquele circulinho aparecendo assim nos lugares. Eu lembro que eu assistindo isso, eu chorava assistindo. E uma coisa sem definição nenhuma, sabe? Uma coisa tosca, sem trilha, sem nada. E eu já pensando, meu Deus do céu, as pessoas vão morrer quando virem isso no cinema. E eu olhando aquilo, eu chorando, eu falei, meu Deus, isso é muito bonito, e não tava vendo nada. Mas eu ficava imaginando a cena completa, sabe? Tudo feito, imaginando que trilha que isso vai ter, como é que vai ser. E de fato, é uma das cenas mais emocionantes. A gente vê um monte de vídeo de reação, né, no YouTube, da galera gritando quando vê essa cena. E, então, assim, é um lado bom, porque eu tenho acesso antes, mas ao mesmo tempo é ruim, porque não está finalizado e eu não posso dividir com ninguém. Então, esse é complicado. Mas, sinceramente, o lado bom acho que ainda fala mais alto, não abro mão disso, não. Eu fico imaginando que privilégio é o cara ser nerd e assistir antes de todo mundo. E que privilégio é o nosso de conseguir conversar com Sérgio Cantu, esse dublador, ator, diretor, esse cara que entende tudo do universo nerd e que emprestou aqui um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Sérgio, muito obrigado por sua conversa. Adorei o papo. É engraçado porque quando o nerd conversa, a gente se entende e o papo flui muito legal. Então, agradeço demais, sei que seu tempo é corrido, você tem muitas funções, mas que legal que você teve esse tempo para conversar com a gente. E vamos deixar esse espaço para você fazer sua despedida. Tá, Jordan, muito obrigado pelo convite. Adorei participar. No futuro, pode me chamar de novo querendo. Agora tem trabalhos novos pra gente comentar. Pô, vai ser um prazer. A gente marca aí e faz. E é isso. Agora eu tô voltando a usar um pouco mais as redes sociais, que eu nunca fui muito de investir meu tempo ali. Agora eu tô postando um pouquinho mais de coisa. Tô curtindo esse contato maior com os fãs. Tô tentando me aproximar, outro dia até abri para o pessoal fazer pergunta e fui respondendo ali nos videozinhos curtinhos também, acho que tá sendo legal. Então é isso, quem quiser pode me seguir ali nas redes. Eu tento ler todas as mensagens, às vezes vem umas enxurradas de mensagens pedindo áudio, aí muita coisa se perde no caminho, mas eu tento responder quando possível. E é isso, obrigado pelo carinho, pelo seu carinho e pelo carinho de todo mundo que tá acompanhando a gente. Então já sabe, né, pessoal? Live de Espetacular Homem-Aranha 3 confirmada. É isso, pessoal. Link das redes sociais do Sérgio aqui na descrição. Muita coisa legal. E, novamente, não vá pedir áudio, vá deixar carinho. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda muito, é de graça e você só tem a ganhar. Um forte abraço a todos e até a próxima.